Chegou a hora da gente responder perguntas dos seguidores lá no Instagram. Toda quinta-feira eu abro caixinha lá no Instagram, onde o pessoal envia as perguntas, e na outra quinta eu publico o vídeo com as respostas. Se você quiser fazer uma pergunta pra gente poder responder de maneira apropriada, mostrando o gráfico, discutindo de maneira mais aprofundada a questão, me segue lá no Instagram e faz a pergunta. Combinado? Então eu quero começar respondendo a pergunta aqui, uma pergunta que apareceu bastante, né, que foi sobre a possibilidade do mercado estar marcando fundo. Chegou o fundo no Ibovespa? Vamos responder então, tem o Celo, Dantas e o Laerte, né, que enviaram aqui, fundo no Ibov. Então vamos mostrar o nosso gráfico e vamos interpretar aqui o gráfico do Ibov. Então vamos começar pelo gráfico semanal? Então esse aqui é o gráfico semanal, certo? Chegou o fundo do Ibovespa? A resposta é sim, o mercado fez um fundo, né? Um fundo dentro de uma tendência de baixa. Primeiro, como que eu respondo a pergunta de qual é a tendência? Coloca uma média móvel de 20 períodos. Incluo uma média móvel de 20 períodos. Eu tenho aqui a tendência do Ibov. A média aponta para baixo, não aponta, logo nós temos uma tendência de baixa. Dentro dessa tendência de baixa, o mercado fez um fundo. Pois é, qual é a grande equívoco das pessoas, né? O mercado fez um fundo, então agora parou de cair, vai subir para sempre. Não necessariamente, né? O mercado fez um fundo dentro da tendência de baixa. O que é um fundo dentro da tendência de baixa? É isso aqui, ó. Fundo, sobe um pouquinho, fundo, sobe um pouquinho. Isso é um fundo. Cada um desses pontos de inflexão for um fundo. E é isso que o mercado está fazendo agora. Pode ser que seja o fundo de uma reversão de tendência? Ah, pode ser, mas esse é um outro detalhe. O que você precisa aprender? Você precisa aprender a entender o que é um fundo, a marcar um fundo. Então você vai olhar o gráfico e você vai procurar o seguinte: quando você tiver uma máxima maior que a anterior e uma mínima maior que a anterior, bingo, você tem um fundo. Ponto. Isso é um fundo. Então depois do mercado ter caído, eu tenho dois candles, né? Um que tem a máxima acima da máxima anterior e um que tem a mínima acima da mínima anterior. Veja que isso não aconteceu quase que nenhuma vez aqui, né? Ó, máximas e mínimas maior. Aqui foi, ó. Aqui teve um fundo, ó. Isso aqui foi um fundo que o mercado produziu. Então olha que interessante, o último fundo que o Ibovespa fez foi em setembro de 2024. Depois o mercado não fez novo fundo. Então só agora que o mercado está fazendo um fundo. Então você precisa de um critério para determinar o que é um fundo. Então no gráfico semanal, né, o mercado sim está montando um fundo do gráfico nesse prazo operacional. Se a gente vai para o gráfico diário, é claro que nós vamos ver outros pontos de marcação, né? Então aqui é um fundo, ó, máximas e mínimas maiores. Aqui é outro fundo, ó, máximas e mínimas maiores. Aonde tem outro fundo? Aqui tem outro fundo, ó. Outro fundo, máximas e mínimas maiores. Aqui tem outro fundo, máximas e mínimas maiores. Aqui tem outro fundo, máximas e mínimas maiores. Certo? Então, uma tendência de baixa, ela tende a ter o mercado fazendo fundos mais baixos e topos mais baixos. A reversão acontece justamente quando eu começo a ter fundos mais altos. Quando eu passo a ter fundos mais altos, aí sim eu tenho uma tendência de alta. Então, no momento, não há uma tendência de alta no Ibovespa. Não há. Certo? Vamos traçar certinho aqui, ó. Eu não tenho ainda uma sequência de topos e fundos ascendentes. Isso é uma tendência de alta, tá? Então, respondendo a pergunta, o Ibovespa fez um fundo? Fez um fundo tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Falta agora a reversão da tendência. Isso vai ser outro assunto, é claro. Vamos para a próxima pergunta? Então, a próxima pergunta é da Vanessa. Ela coloca aqui: para 2025, acredita em uma alta do Ibovespa já que o rally não veio? Então vamos lá. Então são dois tópicos aqui que a gente pode discutir na pergunta da Vanessa, né? Então primeiro que ela diz o seguinte: o rally não veio, né? Acho que ela está se referindo ao rally de Natal, ao rally do final do ano, né? Então primeiro, Vanessa, os padrões sazonais, eles não acontecem 100% das vezes. Então só para você ter ideia, nos últimos 30 anos, o rally de Natal aconteceu em 76% das vezes. Logo, ele não aconteceu em 24% das vezes, certo? Ou seja, em 2024, não aconteceu o rally de Natal como em 24% das vezes no passado, entende? Então, não existe um movimento que acontece 100% das vezes no mercado. Pode existir um evento que tem uma maior probabilidade de acontecer. O fato de existir uma maior probabilidade de acontecer não significa que ele vai acontecer.
Ou seja, se eu digo, existe 90% de chances de não chover, aí chove, você vai dizer, ah não, estatística errou. Não, poxa vida, tinha 10% de chance de chover, correto? Então não existe nenhum sinal, nenhum evento sazonal, nada tenha 100% de chances de acontecer no mercado. Nada, zero. E outra, por mais que você tenha um evento que tem uma grande probabilidade de no passado o mercado ter feito e agora de se repetir, isso isolado não significa muita coisa. A gente sempre precisa juntar eventos e nunca analisar o mercado sob uma ótica isolada. O mercado é complexo, né? Não é só uma coisinha ali tá respondido. Raras as vezes a gente consegue fazer isso. Mas pra gente analisar o mercado, a gente vai ter que combinar várias coisas, certo? Então, no final do ano, a gente tinha o mercado assim, né? Ou seja, dentro de uma fortíssima tendência de baixa. Tá? Não houve nenhum sinal decente para a gente esperar aqui alguma movimentação altista no final do ano, né? Então, os últimos candles do ano foram esses, ó. E se a gente for ver, o mercado caiu até pouco, né? Comparado ao que o mercado vinha caindo, né? Então, esses aqui foram os últimos pregões do mês, do ano, né? Os últimos 6 pregões do ano, tá? Ou seja, não houve rally de Natal como normalmente acontece, porque em 75% das vezes acontece movimento de alta nos dias que antecedem o Natal, da mesma maneira que a última semana do ano normalmente tende a ser de alta, tá? Então, esse é um ponto importante de ser dito. E o outro ponto que você colocou aqui é o seguinte: você acredita numa alta do Ibovespa em 2025? E a resposta é a seguinte, Vanessa, não importa se eu acredito ou quem acredita, não importa. E aqui vem a principal coisa que você precisa incorporar na sua rotina como trader, se você quiser ser uma trader profissional, né? Pare de acreditar no mercado. Você não tem que acreditar nas coisas, você tem que ter uma estratégia operacional, certo? E você precisa acreditar na sua capacidade de seguir a estratégia e não acreditar numa visão de mercado, porque senão você fica refém daquela visão de mercado caso ela não aconteça, justamente porque não existe nenhuma lógica que tenha 100% de probabilidade de acontecer, entende? Então, espero que o mercado suba, eu acredito que o mercado vai subir? Olha, eu espero que o mercado suba, mas ele pode não subir, entende? Então eu sempre tenho que estar esperando, que eu espero que aconteça, eu tenho que esperar que ele também não aconteça, para me defender daquele cenário, porque se eu não fizer isso, eu não vou controlar risco, eu vou ficar torcendo. E aqui está a principal questão. O público gosta de torcer, de ficar torcendo, né? Então, vamos ser objetivo, né? Do ponto de vista dos ciclos, tá? O ciclo presidencial do Ibovespa é esse aqui para o ano de 2025, tá? Esse aqui é o ciclo presidencial. Opa, eu tô bem na frente, né? O ciclo presidencial do Ibov de 2025 é esse, tá? Esse aqui é um ciclo, tem vários. Eu tratei isso aqui na aula 255 do CTC, né? Que é o que esperar para o ano de 2025, tá? Esse aqui é o ano pré-eleitoral do Ibovespa, ou seja, normalmente o mercado tende a subir até o meio de fevereiro, descansar em março, né? Depois marcar fundo por volta de março, subir até junho aproximadamente, corrigir junho e julho, até o meio de julho, fazer um movimento de alta até outubro, corrigir e subir até o final do ano. Foi isso o que o mercado fez, tá? Então, do ponto de vista de ciclo, foi isso que o mercado fez. Agora, eu vou sair comprando e vou vender só no final do ano por conta disso aqui? Não, eu vou ver o que o mercado vai fazendo ao longo do tempo, entendeu? Será que se o mercado tá subindo agora em janeiro, né? Então, eu vou comparando o movimento que o mercado vai fazendo com o ciclo para ver se o mercado está aderente ao ciclo. Pode ser que o mercado não esteja aderente ao ciclo, entende? Pode ser o seguinte, o mercado tá aqui, né? Tá lá subindo, fez um movimento. Nunca vai ser igual, tá? Aí chegou aqui, mas era para ter marcado o topo. Opa, mas marcou o topo depois, maravilha, tá tudo certo, tudo alinhado. Opa, chegou em março, aqui eu tô esperando que o mercado faça um fundo. Não fez fundo, tá tudo bem? Opa, mas voltou a se alinhar com o mercado, aí maravilha. O ciclo nunca vai ser igual, tá? Então aqui vai chegar o momento, opa, eu espero que o mercado marque um topo, porque normalmente em junho o mercado marca um topo em anos de pré-eleitoral, mas o mercado fez isso aqui, ó. Opa, ciclo não funciona, meu Deus do céu! Não, cabeça de porongo. Não quer dizer que não funciona, quer dizer que nesse momento aqui, o mercado perdeu a aderência com o ciclo. Então eu vou vendo agora aonde que tá o próximo ponto de inflexão, entendeu? Essa é a questão. Tá? Então, pessoal, vocês precisam aprender as coisas, vocês não podem ficar só na orelhada, entende? Vou ficar ali esperando a diquinha do Vlad. Não, eu não tô aqui pra dar dica, pessoal, eu tô aqui pra ensinar vocês, eu quero que vocês aprendam. Olha que coisa legal, eu não quero que vocês fiquem independentes. Pra mim, a melhor coisa é que vocês ficassem independentes. Não quero que vocês fiquem independentes, eu quero que vocês fiquem independentes, tá? Então, a gente vai comparando o que o mercado vai fazendo com o ciclo pra ver se o mercado está alinhado ou não ao ciclo, entende? Essa é a questão. E ano passado, deixa eu até abrir aqui para já mostrar para vocês. E ano passado, o único momento
o único momento não, né? Mas o momento que o mercado mais ficou discrepante do ciclo do ano passado, que era o ciclo de meio de mandato, né? Foi aqui, né? A partir de novembro, do meio de novembro. Aqui, eu diria que as coisas que o mercado realmente se soltou a mão do ciclo, né? E de resto, ó, topo em agosto, topo aconteceu aqui final de agosto, né? Esse topo aqui de julho aconteceu aqui também. O fundo de maio aconteceu em junho, tudo certo. Esse movimento mais lateral aqui, né? Até maio aproximadamente, ó, aconteceu de maneira muito similar ao ciclo aqui, né? Nunca é igual, insisto. Mas foi realmente aqui, né, no final do ano em que o mercado apresentou uma queda forte, numa época em que normalmente não é comum uma queda forte acontecer, né? Então aqui realmente houve uma discrepância. Quer dizer que ciclo não funciona? Não, quer dizer que aqui apenas o mercado se largou a mão do ciclo. Então, é basicamente isso. 2025, lá fora tende a ser um ano de alta, anos terminados em 5 costumam ser anos de alta, né? E aqui o ano pré-eleitoral também costuma ser um ano de alta. Muito bem, vamos pegar mais uma pergunta aqui. Pergunta do Rodrigo, né? Ele questiona se vale a pena comprar ADRs das ações brasileiras e não na B3 por conta da questão do dólar. Eu não vejo o menor sentido, Rodrigo, comprar ADR, né? ADR não é nem ação, né? ADR é só um recibo de ação que é negociada lá em Nova York das ações brasileiras. Então uma ADR da Petrobras é um recibo das ações da Petrobras. Não faz o menor sentido, zero sentido, tá? Se você já está investindo lá fora, se exponha a empresas americanas, né? A empresas de outro país. Não vejo o menor sentido de você comprar ADR e ter o recibo de uma ação e não exatamente a ação, tá? Vamos lá, pegar mais uma pergunta. Gostaria de assinar o CTC, diz o Luiz. O link está aqui na descrição. Assine o CTC. O CTC a gente vai atualizar agora no final de janeiro, começo de fevereiro, tá? Aproveite os últimos valores. A gente vai mudar o valor, como tudo, né? Tudo mudou de valor. O CTC ainda não tem valor atualizado. A gente vai atualizar agora. Leandro questiona sobre venda de put. Ele diz, venda de put é caixão? E a resposta pode ser sim e não, né? Pode ser sim e não. A venda de put, ela é caixão para dois públicos, né? Primeiro, o público que alavanca, né? Sim, o cara que alavanca demais vendendo put está fadado a quebrar. Em algum momento o mercado vai fazer um movimento adverso e ele vai quebrar. E número 2, o cara que faz sem saber o que está fazendo, tá? Então, para esses dois públicos é caixão com certeza, né? Quando que venda de put não é caixão? Quando você sabe o que você está fazendo, quando você vende put de empresa que você quer ser sócio, tá? Então, quando você vende put de uma empresa que você quer ser sócio, quer ter ela em carteira, isso não é um problema. E quando você faz isso de maneira não alavancada. Alavancar um pouquinho até tudo bem, né? Porque operar opções normalmente é uma estratégia, é um mercado alavancado. O problema é alavancar demais, né? Então, vender muito mais put do que ele pode. A propósito, eu pergunto pra você sabe o que é venda de put? Quem não sabe aí, coloca no chat se for necessário. Embora já tenha vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas enfim, a resposta aqui pro Leandro foi dada. O Luiz questionou por onde ele começa. O Matheus também, seguidor novo, perguntou por onde eu começo. Pessoal, eu entendo que o CTC é o melhor lugar para vocês começarem, né? O CTC você encontra várias e várias aulas sobre o mercado, né? E não só isso, você encontra um ambiente para interagir comigo diretamente, né? Você é um mentorado meu, passa a ser um mentorado meu e tem acesso à minha comunidade. Eu insisto, o CTC, nós vamos atualizar de valor, tá? Você tem a possibilidade de entrar com o valor antigo ainda de 2024 agora. O link tá aqui na descrição do vídeo, então faça a assinatura do CTC. O H da Silva questionou, você já operou day trade? Antes de ser um grande investidor, como pagava as contas operando no swing trade? Então aqui tem muitas camadas aí de perguntas pra gente tratar, né? Então vamos lá. A primeira pergunta dele é a seguinte, você já operou day trade? A resposta é sim, né? Eu já fiz mais day trade do que eu faço hoje. Hoje eu faço muito pouco day trade, essa é a verdade, tá? Eu acho que day trade é para uma fase da nossa vida, né? Eu acho que é a fase da vida onde você tem um capital menor, mais jovem, onde você está propenso e pode tomar um risco maior, mas com o passar do tempo eu tenho feito cada vez menos day trades. Faço raramente, inclusive em 2025, eu fiz um day trade só, curiosamente, até agora. Fiz apenas um day trade. Então eu tenho feito cada vez menos e a minha intenção é fazer cada vez menos, porque a minoria dos dias é que faz sentido fazer day trade. Essa é a grande verdade, né? Day trade é dificílimo, é caro pra caramba, o imposto é mais caro. Não é esse oba-oba que a maioria das pessoas vende por aí em relação ao day trade, né? Day trade não tem caminho fácil e eu não entendo por que é algo tão glamourizado assim, sendo que é algo super complexo, né? Então essa é a primeira pergunta do H da Silva. Se eu já operei day trade, a resposta é sim, eu ainda faço, mas cada vez menos.
exemplos, né? Aí ele coloca, antes de ser um grande investidor, como pagava as contas operando swing trade? Então aqui vem um grande equívoco, H da Silva, e é por isso que a maioria das pessoas perde dinheiro, especialmente no day trade, porque elas vêm pro mercado operar achando que o mercado paga a conta. Cara, isso é uma inocência absurda, é uma completa inocência. Como que alguém depende do mercado para pagar conta, sendo que você não tem nenhum tipo de garantia do retorno que você vai ter do mercado, entende? Então você não pode contar com o mercado financeiro para pagar conta, isso não existe, tá? Então, como que você pagava a conta operando swing trade? Não, eu pagava a conta com o meu trabalho, né? Você paga as contas com o seu trabalho. As minhas operações de mercado, meu swing trade, as minhas operações com opções, né? A minha carteira de prazo maior, eu nunca saquei R$ 1. Tudo foi sempre reinvestido. Pensa comigo, você pega o seu capital, ao invés de você reinvestir para ele crescer, né, para você construir um patrimônio, você gasta esse dinheiro, cara, chega a ser assim, desculpa a palavra, mas chega a ser burrice. Não faz sentido. Não faz o menor sentido você usar o dinheiro que você ganhou no mercado. Você precisa construir um patrimônio, porque é isso que vai te dar uma tranquilidade financeira no futuro. Né? Acho que todo mundo investe o seu capital para quê? Para que ele cresça, para que no futuro você tenha uma segurança maior, uma tranquilidade maior. É ou não é? Então são várias camadas aqui, né? Então, primeiro de tudo, você não pode depender do mercado para pagar a conta, né? Quem paga a conta deve ser o seu trabalho. Você pode fazer day trade, você pode fazer swing trade, mas pegue esse capital que você porventura venha a ganhar no mercado e aloque numa carteira de prazo maior, para que esse capital seja remunerado com o tempo, ainda mais agora com uma Selic de quase 12, 13, pretendendo ir a 15% ao ano, entende? E cuidado com as expectativas. Cuidado com as expectativas. Vocês vêm pro mercado com a expectativa achando que vão pagar a conta com trade. Cara, isso não existe. Não. Mas o fulano lá saca dinheiro. Cara, e se ele tem outras fontes de renda, ele tem fonte de renda com corretora, ele tem fonte de renda do educacional dele. E que fique muito claro, não tem problema nenhum as pessoas terem esse tipo de receita. Eu tenho receita assim também. É inteligente ter várias fontes de renda, né? Inteligentíssimo ter várias fontes de renda, só que essa galera não conta pra vocês que elas possuem várias fontes de renda e que ela não usa dinheiro do trade pra pagar a conta. Isso é bizarro. Cara, assim... Então, alinhe as expectativas, tá? Quem paga a conta é o seu trabalho, tá? O mercado financeiro, ele vai remunerar o seu capital, certo? E você ganhou dinheiro no swing trade, ganhou dinheiro no day trade, pega esse capital e aloca em algo para crescer o seu patrimônio, algo que faça o seu patrimônio crescer para que no futuro você tenha uma certa tranquilidade. Senão você vai gastar um dinheiro para pagar a conta, sendo que você poderia usar esse dinheiro para lhe gerar uma tranquilidade futuro, justamente no momento agora, né, em que você tem facilidade de fazer dinheiro trabalhando de qualquer outra forma, entende? Quanto mais velho a gente fica, menos valioso no mercado de trabalho a gente fica. Então aproveite agora para fazer o máximo de dinheiro possível e criar o seu patrimônio, entende? E começar a criar o seu... Fechado? Eu sei que isso aqui quebra o sonho de muita gente, mas eu prefiro ser verdadeiro e é por isso que eu tô aqui até agora, porque eu sempre fui verdadeiro. Vamos lá. MDM. Ele questiona o seguinte: o que fazer se o stop fica longo? Reduzir a mão? Colocar no meio do candle? Então, essa é uma boa pergunta, né? Bem vida real de quem opera mesmo. Quando o stop é longo, né? Por conta de questões técnicas ou porque o papel é muito volátil, são duas possibilidades. A possibilidade número 1 é não operar. Você não opera, não vou fazer esse trade porque o stop tá muito longo, não faz sentido. A outra conduta é o quê? Posição menor, né? Se o stop é longo, a posição é menor, tá? E eu confesso que eu acho até melhor quando é assim. Isso me obriga a trabalhar com uma posição menor, certo? Então, quanto mais longo for o stop, né, menor vai ser a posição que você vai fazer, de acordo? Seja para swing trade, para day trade, para position, para o que for, né? Até mesmo uma carteira de investimentos. Quanto mais volátil for aquele instrumento, menor deveria ser a alocação naquele ativo, porque se o mercado for contra você, você vai se desesperar. Então, tem que estar exposto menor naquele ativo que tem uma volatilidade maior, né? Então, quanto maior a vol, maior o risco, maior o stop, menor a posição, menor a alocação ou menor a mão, né? Usando a terminologia que você mesmo colocou. Mais uma pergunta do senhor Lucas. Ele questiona aqui sobre qual o valor mínimo para operar no trade. Então, Lucas, essa é uma pergunta muito aberta, né? Que tipo de trade? É um swing trade? É em ações? É em commodities? É em opções? Né? Porque trade é comprar um ativo e vender esse ativo, né? Mas e aí, qual dos ativos? Por que eu pergunto isso? Que se você está operando ações, você precisa desse capital, né? O mercado à vista, você precisa, por exemplo, comprei 10 mil reais de Petro, eu preciso ter 10 mil reais para comprar Petrobras, certo? Beleza? Agora,
Se eu quero comprar, por exemplo, um contrato de milho futuro, uma commodity. Primeiro que eu não preciso ser um agricultor para comprar um contrato de milho, né? Eu posso comprar no mercado normalmente. Um contrato de milho, deixa eu ver quanto que vale um contrato de milho hoje, aproximadamente. Um contrato de milho, deixa eu compartilhar minha tela. CCMF 25, CCMH 25. Ó, esse aqui é o contrato de milho futuro, tá? Então, um contrato de milho hoje vale 34 mil reais. Se você comprar um contrato de milho, você está exposto a 34 mil reais. Entretanto, você não precisa de 34 mil reais, você precisa de uma parte disso, tá? A margem, que é o valor que a corretora exige para você operar esse mercado, é de aproximadamente 4 mil reais, tá? Então, a resposta, é difícil de dar essa resposta, né, Lucas? Porque depende do mercado que você está atuando, certo? Depende do mercado que você está atuando. É bem difícil de dar essa resposta, né? Então eu vou deixar em aberto para que eu possa responder numa outra caixinha, né? Porque se for mercado de commodities, tem um valor mínimo que é ideal. Se for swing trade em ações, tem um valor mínimo que é ideal. Se for para operar opções, tem um valor mínimo que é ideal. Se for para operar day trade, tem um valor mínimo que é ideal, tá? Mas o que eu posso dizer? Se fosse no day trade, por exemplo, eu diria que é 10 vezes o risco que você aceita por operação no mínimo. Tá? Então, se você aceita 500 reais de risco por trade, eu diria que o seu capital mínimo seria em torno de 5 mil reais. Mínimo, do mínimo, do mínimo. Tudo depende do risco que você está assumindo, né, por operação. Mas sim, de maneira muito grosseira seria essa a resposta. Mas eu prefiro que vocês me usem e me digam qual é o mercado que você está se referindo. Tá? Deixa eu ver se ficou mais uma pergunta para trás. E é isso aí. Tá bom, então mais uma caixinha de perguntas aí encerrada, espero que tenha sido útil. Me segue lá no Instagram, toda quinta-feira eu abro caixinha de pergunta lá e na próxima quinta eu respondo aqui em vídeo, combinado? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.